irmã da Igreja Batista da Pituba, meu amigo, minha amiga que se une a nós neste culto, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É maravilhosa a experiência daquele que busca Deus. E nesses tempos difíceis que estamos vivendo, a melhor opção é realmente buscar a Deus de todo o coração. E neste culto, meu desejo é que você esteja com seu coração voltado para esse propósito, buscar ao Senhor e receber dele orientação para a sua vida, alimento para a sua alma, fortalecimento. Sozinho nós não conseguiremos, mas com Deus nós venceremos. A palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Mas quando Deus age, ninguém pode impedir. Então confie no Senhor e vamos juntos celebrar o seu nome. Convide as demais pessoas da sua casa, vamos nos unir nessa celebração, neste culto em que a palavra de Deus será ministrada, nós vamos orar, vamos ter momentos maravilhosos na presença do Senhor e creio que Deus vai falar a sua vida, ok? Quero em primeiro lugar chamar a atenção para a campanha SOS Cesta do Amor. Amanhã, dia 30 de abril, nós estaremos distribuindo uma grande quantidade de cestas para várias famílias que estão enfrentando dificuldade. Essa distribuição será ali em nossa igreja, pessoas cadastradas, pessoas que estão precisando. Nós vamos nos unir. Quero aqui já agradecer aos irmãos e amigos que se juntaram, ofertaram e um pouquinho de cada um permitiu que pudéssemos ter uma grande quantidade de recursos para poder abençoar essas famílias. É a Igreja Batista da Pituba, como um braço estendido do Senhor para abençoar famílias que precisam. Isso tudo foi possível por sua causa, tá bom? Uma outra palavra que eu quero dar tem a ver com os nossos PGMs, pequenos grupos multiplicadores, que se reúnem durante os dias da semana. E tem sido uma bênção maravilhosa. Nesse número que aparece aí, você tem o contato da nossa coordenadora, irmã Andressa, e você deve procurá-la e procurar também buscar informações como você pode participar de um PGM e a sua vida vai ser abençoada. Nesse tempo de quarentena, os PGMs estão acontecendo online e tem sido uma experiência gratificante e abençoadora para as famílias que se unem nesse compartilhamento, tá bom? E a sua vida, por certo, será grandemente abençoada. Outra forma também de buscar edificação espiritual para a sua vida é através da Escola Bíblica Discipuladora. Todos os domingos às 9 horas, os nossos professores estão disponibilizando lições DBD. Cada classe tem encontrado a sua melhor forma de funcionar, mas todas elas de forma online ou com envio de lições, e você deve procurar se integrar e participar, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer necessidade, entre em contato conosco, que nós vamos dar orientação como você ser mais um aluno da nossa classe da Escola Bíblica Discipuladora. E também material didático para as crianças tem sido disponibilizado pelo Ministério da Infância, para que as crianças possam continuar nesse tempo tendo edificação espiritual, porque a Igreja Batista da Pituba deseja ser parceira da sua família na edificação espiritual do seu filho. Ok? Estamos juntos? Vamos prosseguir. Quero lembrar você que todos os domingos nossos cultos acontecem nos nossos horários tradicionais, 10h10 e 18 horas. E no próximo domingo, por certo, você estará conosco e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao final deste culto, terminado aqui, nós seguiremos com a live ali no nosso perfil no Instagram. E você é convidado, tá bom? Para participar, fazendo perguntas, deixando ali motivos de oração. Nós vamos batendo papo e vamos parando e orando. De tempo em tempo, orando pelos pedidos que vão chegando. E tem sido a experiência toda quarta-feira, experiência gratificante, e a sua vida será abençoada. Ok? Vamos então, falamos em oração, né? Vamos parar agora e vamos orar. E vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e nós cremos na promessa do Senhor e queremos orar por sua vida e pedir que Ele nos conduza nos demais momentos deste culto. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Deus de amor, na Tua presença, celebrando este culto, na certeza de que o Senhor está presente entre nós, quero pedir, ó Pai, que Tu nos abençoes nessa noite.
Que cada momento vivido aqui, ó Pai, sirva para a edificação das nossas vidas. São famílias, cada um em sua casa, mas todas declarando que dependem do Senhor, que precisam do Senhor e que reconhecem, Pai, que em Ti está todo dom, toda bênção, todo poder, toda graça, todo amor. E Pai, Tu que és pleno em todas as coisas, venha abençoar cada vida aqui. Em intercessão eu coloco cada vida, cada família, cada circunstância, cada causa, cada propósito diante do Senhor. Venha, Pai, com a Tua graça e abençoa-nos, e que este culto seja um culto de enlevo espiritual para as nossas vidas, e que ao final dele nós possamos dizer: obrigado, Senhor, porque a Tua palavra alcançou o nosso coração. Oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Nós estamos numa série de estudos que começamos na última quarta-feira, que é um estudo na oração do Pai Nosso. Na última quarta-feira nós falamos sobre Abba, que quer dizer Pai. E pudemos estudar à luz da Palavra de Deus como é maravilhosa a experiência de alguém que se torna filho de Deus por direito de redenção. Fomos redimidos por Cristo Jesus. E Deus, então, nosso Pai, nos adota como filhos e nos dá algumas bênçãos, dentre elas a herança incorruptível, que é a vida eterna lá no céu. E por falar em vida eterna lá no céu, eu quero prosseguir no estudo da oração do Pai Nosso, falando exatamente sobre a expressão Pai Nosso que estás nos céus. Vamos falar um pouco sobre esse nosso, né? Por que não meu Pai, mas nosso Pai? E essa expressão que está nos céus. Vamos estudar um pouco mais sobre isso? Vai ser bênção para a minha vida e para a sua vida. Para tanto, quero convidá-la a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e nós vamos ler versículos de 9 a 13. Mateus 6, de 9 a 13, diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. A quem é dirigida esta oração? Conforme vimos no estudo da semana passada, esta oração é dirigida ao Pai. E a expressão Abba quer dizer exatamente isso, Pai. É uma expressão em aramaico que é utilizada pelas crianças para se referirem ao seu pai de maneira afetuosa, de maneira carinhosa, quando eles falam meu papai, meu papaizinho. Era uma expressão muito comum na relação entre a criança e o pai. Quando o filho se torna adulto, normalmente na cultura hebraica não se utilizava mais essa expressão Abba. Era uma expressão própria das crianças para demonstrar um afeto da singeleza, da dependência, da necessidade de cuidado e proteção da criança que ela tem do seu pai, o adulto que protege a criança. Jesus utiliza essa mesma expressão, Abba, para dizer para o seu pai do céu, meu papai, meu papaizinho, eu sou totalmente dependente de ti, ensinando aos discípulos que essa deve ser a postura dos discípulos ao orarem ao Pai, se dirigirem a Ele na certeza de que dependem plenamente dEle. Abba, quando oramos Abba Pai, afirmamos então a nossa identidade. Nós somos filhos do Pai Todo-Poderoso, o Eterno. O Deus a quem oro, Ele é o Pai. Agora, Jesus, ele não fala meu Pai, ele diz nosso Pai, o Pai nosso. Para dar-nos a ideia de que a oração, ela faz parte de um aspecto coletivo. Eu sou parte de uma família. O individualismo não encontra respaldo dentro do cristianismo. O princípio do individualismo não está contido no estilo de vida cristã. Sempre a coletividade. Nós, quando oramos nosso Pai, afirmamos a nossa comunidade. Somos irmãos e irmãs
filhas do mesmo Pai e oramos ao nosso Pai. A oração, ela não deve ser uma oração com princípios egoístas, com o princípio de alguém que busca apenas os seus próprios interesses. Temos toda a liberdade de colocar nossa necessidade pessoal diante do Pai, mas o nosso princípio, o nosso norte deve ser sempre visando a família cristã, nos preocuparmos com o outro, termos um olhar para o outro. A forma como Jesus diz Pai Nosso implica, na verdade maravilhosa, a simultaneidade de milhões de filhos de Deus, cada um do seu local, da sua casa, da sua realidade, do seu contexto, da sua necessidade, da sua circunstância, se dirige ao Pai dizendo, nosso Pai. Nós temos um Deus que é nosso, nós temos uma família que é nossa, que nós fazemos parte. E você pode se dirigir ao seu Pai, o Pai do céu, como nosso Pai, na certeza de que o outro lá na sua casa também vai se dirigir ao seu Pai, dizendo nosso Pai, e embora haja uma simultaneidade dessa multidão de cristãos que oram, o nosso Deus ouve a cada um. Que bênção maravilhosa! Ele tem poder de ouvir. Seus ouvidos estão inclinados à oração que cada um faz, independente do momento, de onde quer que esteja e quantas pessoas estejam orando ao mesmo tempo para Deus, Ele terá condições de ouvir. Para Ele isso não é barreira, para que Ele ouça e atenda a oração. Na verdade, Ele é o Pai Nosso que está nos céus. Essa é uma clara indicação da divindade do nosso querido, maravilhoso e majestoso Deus. Pai Nosso, o nosso Pai. O propósito eterno de Deus contempla a unidade de uma humanidade. É uma humanidade que agora está unida ao Pai. Assim como Cristo é um com o Pai, e nós também devemos ser um entre nós e com Ele e com o Deus Pai. É isso que Ele espera de nós, não apenas entre nós, mas com Ele e com Deus, uma unidade plena, uma comunhão fraterna, uma comunhão histórica, universal, espiritual, eterna. A expressão bíblica é gente de toda nação, toda tribo, toda raça, toda língua em unidade em Cristo, corpo santo para habitação em Deus no Espírito. Deus está redimindo uma humanidade, formando um povo todo seu, uma família toda sua. A expressão bíblica é que não há mais barreira entre nós, não há mais muros que nos separam. Cristo foi a ponte que permitiu um ir em direção ao outro, um se dirigir ao outro, não mais como estrangeiros, mas como concidadãos dos santos e membros da família de Deus, como declara o apóstolo Paulo, na expectativa de vislumbrar na vida de cada igreja que fundou uma atividade cristã comunitária. Tão certo como afirmar que as pessoas precisam de Deus, é afirmar que as pessoas precisam de pessoas. Você pode repetir isso comigo? Pessoas precisam de pessoas. Mais uma vez, pessoas precisam de pessoas. Eu sei que você está vivendo um tempo de, convencionou-se chamar de isolamento social. Eu sei que esse momento é difícil e nós precisamos de pessoas. Mas nós temos vários meios, vários recursos para poder mantermos relacionamento com as pessoas. Você pode pegar um telefone, ligar para alguém e orar com ela. Você pode mandar uma mensagem de texto, você pode mandar um texto bíblico. Não ficar mandando essas mensagens de insinuações políticas, de alfinetadas no outro por questões políticas. Chega disso, gente. Vamos agora focar o olho na necessidade do ser humano? Vamos focar o olho agora na necessidade do ser humano? Vamos focar o nosso olhar para a dor no coração do outro? Vamos parar de fazer como esses que estão por aí, que ficam aproveitando essas circunstâncias para levar vantagem política? Nós que somos povo de Deus, temos que nos ocupar com mensagem mais séria, mais profunda, mais bíblica e atender à necessidade afetiva, emocional e espiritual das pessoas. Vamos usar esses nossos recursos que temos para enviar mensagens de paz, de alento, de consolo, de humanidade, de refrigério para a alma. É isso que Deus quer de nós,
porque pessoas precisam de pessoas e nesse exato momento tem alguém que precisa de você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Deixa Deus usar a sua vida para abençoar a vida dos outros. Não fique usando as armas que os do mundo têm usado para alfinetar um ao outro. Não. Vamos nos apaixonar mais uns pelos outros, vamos nos amar mais, vamos ser mais família, vamos ser mais cristãos. Por isso nós podemos dizer, Pai nosso. É o meu, é o seu. Temos muito mais coisas em comum do que coisas que nos separam. Temos muito mais motivos para sermos ponte para o outro do que sermos muro, sermos barreira. Pense nisso e mude a sua postura e a sua atitude e deixa Deus te abençoar, meu irmão. É através do serviço às pessoas que servimos a Deus. Somos pessoas que expressam a imagem de Deus umas para as outras. Então, expresse a imagem de Deus para as outras pessoas. É através do serviço às outras pessoas que também recebemos os favores de Deus. Quando a gente vai servir, nós é quem somos abençoados. Amanhã nós vamos sair com algumas pessoas ali para a igreja para entregar algumas cestas básicas para famílias que precisam. E você pode sair da sua casa pensando assim, eu vou ali e vou abençoar outras pessoas. Mas não tenha dúvida que você voltará de lá abençoado. É assim que Deus faz. Amém? Pai nosso que estás nos céus. Ele não é um pai humano. Ele é um pai celeste. Não é um pai terreno cheio de falhas. Ele é um pai do céu, onde impera a plena divindade e a perfeição. O que a Bíblia diz do céu? Diz que o céu é a habitação de Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 15. Marque aí, viu? Com a caneta vermelha, com o marcador de texto. Olha dos céus a tua santa habitação, céu, habitação de Deus. E abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos destes, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde manam leite e mel. Olha dos céus a tua habitação. Deus habita nos céus. Por isso, nosso Pai que estás nos céus. O que é o céu na Bíblia? É o lugar para onde o Senhor ressuscitou, para onde o Senhor Jesus Cristo foi após ter ressuscitado. Lá em Atos, capítulo 1, versículos de 9 a 11, diz assim, tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco e lhes disseram, Galileus, por que vocês estão aí olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viste subir. O céu é o lugar para onde Jesus voltou. O céu é o lugar para onde Jesus retornou. No capítulo 1, no versículo 1 do Evangelho de João, a palavra de Deus diz que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava lá no céu, morada de Deus, com o Pai, reunido, e criou todas as coisas. De lá, ele desceu, tomando a forma de homem. Após ressuscitar, voltou para o céu. A Bíblia diz também que o céu é a morada dos anjos, viu? Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 32. Marcos 13, 32. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, morada dos anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, o céu é morada dos anjos, lá é morada de Deus. Jesus, o Deus Filho, está lá com o Pai, à direita do Pai, e cheio, cercado de anjos. O nosso Pai que está nos céus está ali, com os ouvidos inclinados à nossa oração. E Deus está à direita dele, e os anjos os cercando em adoração. Isto é a divindade descrita pela Bíblia. O céu também é a nossa herança, herança incorruptível dos salvos em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz no 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada onde? Nos céus, para vocês. Então lá é onde está a nossa herança incorruptível, o céu, o lar celestial. O próprio Jesus disse,
não se turbe o vosso coração. João, capítulo 14, a partir do versículo 1. Credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou lá preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O céu está guardada a nossa herança, a nossa morada celestial. E Jesus está lá junto do Pai, o nosso Pai do céu, para quem dirigimos a nossa oração. Os judeus acreditavam em 3 céus. Eles pensavam e acreditavam em 3 céus. O céu das aves, o das galáxias e o céu de Deus, também chamado de terceiro céu. Nós também cremos na existência desses 3 céus. O Novo Testamento faz menção deles, porém, não traz muitos detalhamentos a respeito deles. Mas o apóstolo Paulo, em visão, ele descreve um homem, falando de si próprio, que viu o terceiro céu. Está lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos de 2 a 4. Diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então, esse terceiro céu, a Bíblia não descreve muito a respeito deles. Em vários trechos da Bíblia, utiliza-se de palavras figuradas, de figuras de linguagem para descrever o céu, porque são realidades espirituais cujas palavras humanas são limitadas para descrever. Então, utiliza-se de figuras, de palavras, por exemplo, trono, para descrever a majestade e o Deus que governa, que preside, que reina, que não perde o domínio. Para descrever, por exemplo, ruas de ouro, mar de cristal, para descrever a beleza que é o céu. Mas nós sabemos que as palavras humanas são limitadas para descrever esta realidade espiritual. Mas o fato é que o céu existe e o apóstolo Paulo teve uma visão deste céu. Paulo identifica como o paraíso. Ele diz assim: foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, ou seja, o que foi falado lá nesta visão não se consegue transcrever em palavras humanas, coisas que ao homem não é permitido falar. Mas ele chama de paraíso, que é o destino dos salvos. Ele não discorre sobre o que viu, ele não fala sobre o que viu, mas diz sobre o que ouviu. Mas na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, fazendo uma menção da herança, da morada dos salvos, do céu onde habita o nosso Deus. Por isso nós nos dirigimos a Ele dizendo: nosso Pai que está nos céus. Ele é um Deus que está nos céus, ou seja, um Deus que está em uma condição que transcende a nossa visão, a nossa audição e o nosso pensar. Ele está numa condição que ultrapassa, por isso nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É muito além do que se pode imaginar, mas nós cremos que existe e cremos que o nosso Deus reina de lá. Mas tem uma coisa muito interessante. A Bíblia fala que esse Deus está sentado no trono, governando tudo, mas a Bíblia é muito clara e afirma que o nosso Deus, ele é onipresente. O que significa que ele não está sujeito aos limites de espaço, não está sujeito aos limites do tempo. Por isso, ele está presente em toda parte e em todo tempo. Ah, pastor, mas tem fuso horário, aqui está de dia, em outros países está de noite. Jesus é Deus
Deus é onipresente, onipotente e Ele não está limitado a espaço físico e a tempo. É nisso que cremos. Ele não está sujeito a esses limites humanos e naturais. A realidade dele é espiritual. Aqui podemos citar a palavra de Deus através do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 66, versículo 1, a parte A. 66, 1, a parte A, que diz assim: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Aqui nós temos um resumo muito claro de uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Fala da transcendência de Deus, o céu é o meu trono, é um Deus transcendente, mas fala a terra é o estrado dos meus pés, fala de um Deus imanente. Então, a Bíblia fala da imanência de Deus. No mesmo livro do profeta, no versículo 57, versículo 15, ele diz assim, para descrever essa transcendência, mas ao mesmo tempo também essa imanência, essa presença, essa proximidade, essa intimidade, diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Veja bem, habito num lugar alto e santo, transcendência de Deus, e habito também com o contrito e humilde de espírito, a imanência de Deus. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Nós podemos orar, Pai nosso que estás nos céus, mas podemos crer que Ele também está atento às nossas necessidades e está caminhando aqui junto comigo e com você. Quando a situação está difícil, quando a luta aperta, quando a tempestade vem, quando o vento sopra contra a nossa vida, nós podemos crer que aquele Deus que lá do céu é Senhor de todas as coisas e permite às vezes que a adversidade nos alcance, mas Ele não nos deixa sozinho. Ele nos toma pela sua mão e caminha ao nosso lado. Por isso nós clamamos ao nosso Pai que está nos céus, porque mesmo crendo que Ele é transcendente, lá no céu Ele é imanente, presente em minha vida, colado comigo, não me deixa. Ele declarou: onde você estiver, eu estarei. A palavra de Deus diz: o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Jesus Cristo, ao dar a grande comissão, diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A carta aos Hebreus vai declarar: não te deixarei, nem te desampararei. Louvado seja o nosso Pai que está nos céus, porque está presente conosco em nosso coração. Posso ouvir um glória a Deus? E um amém. Louvado seja Deus, né? Jesus é de lá. Jesus é de lá. João capítulo 3, versículo 13, diz assim: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Jesus é do céu, mas Ele veio a este mundo. Como Deus, Ele sempre existiu. Quando você pensar no nome de Jesus, não pense no Jesus que nasceu em Belém apenas. Amplie a sua visão de Deus. Lembre que Ele, antes de nascer em Belém, pré-existiu ao seu nascimento. Como Deus, Ele sempre existiu. E Ele morava lá no céu e veio a este mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é de lá, mas Ele veio aqui para nos mostrar um caminho verdadeiro, um caminho reto, um caminho sério, um caminho seguro, um caminho suficiente que nos conduz aos céus. Jesus é de lá, mas Jesus é o único que pode nos levar para lá. Jesus é o único que pode nos levar para junto do Pai Celestial. Jesus é único, pois Ele próprio, dizendo acerca de si mesmo, numa conversa com seus discípulos, Ele diz lá em João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único que pode nos levar para lá. Enquanto estamos aqui neste mundo, queremos que o reino de Deus seja real em nossa vida e em torno de nós.
mas estando aqui, não podemos perder de vista Jesus, o alvo da nossa vida aqui na terra, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida que pode nos conduzir ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. Quando oramos, Pai nosso que estás nos céus, vamos nos lembrar quem é o nosso Pai, aquele que nos abraçou e nos acolheu como filhos pela fé em Cristo Jesus. Quem é esse Pai? Ele não é meu apenas, Ele é nosso, somos uma família. E onde Ele está? Ele está sentado num alto e sublime trono, lá na sua morada celestial, governando todas as coisas e tendo a visão de tudo, e ao mesmo tempo presente na minha vida e na sua vida. E isso faz toda a diferença. Como é maravilhosa a presença de Jesus. Os efeitos desta presença, nos dando paz, nos dando alento, nos dando esperança e nos dando segurança. Em tempos adversos, em plena pandemia, podemos sentir a graciosa, abençoadora e maravilhosa presença do Pai nosso que está nos céus e presente em nós. Em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe. Em fervente oração, vem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem que o teu coração sinta a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma acendeu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Quando tudo deixares voltar. Quando tudo deixares no altar. Amém. Deixe tudo no altar do Senhor.
quero orar por você agora. Você talvez esteja aqui cultuando comigo, mas com o coração alegre por uma grande bênção recebida, por uma vitória alcançada, talvez por um aniversário de nascimento, ou de casamento, ou de batismo, ou uma grande resposta de oração. Eu me alegro com você. Vamos juntos celebrar e vamos agradecer ao Senhor? Mas talvez você esteja aqui cultuando, mas o coração está apertado, magoado, angustiado, triste. Talvez essa noite foi muito difícil para você. Talvez você está se sentindo fraco, cabisbaixo. Talvez tenha passado até por uma experiência dramática. Mas eu quero dizer para você o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas tem a promessa de um novo dia e a alegria vem pela manhã. Creia nisso e vamos orar. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado por esse tempo de culto ao Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque podemos falar contigo. Nós te agradecemos pelas bênçãos que tens derramado sobre as nossas vidas, pelo dom da vida, pelo fôlego de vida, pela saúde, pela paz, pelo cuidado, pela proteção. Não temos palavras para dizer o quanto te amamos, mas podemos expressar, ó Pai, a Ti, com a nossa vida consagrada, santificada e procurando ser melhores diante dos Teus olhos. Aceita, pois, a nossa contrição, a nossa rendição, o nosso quebrantamento como expressão de adoração ao Senhor. Meu Deus, talvez alguém esteja aqui em sua casa vivendo um momento difícil, dor no coração, aperto, a solidão talvez queira se instalar, sentimentos de enfermidades emocionais. Mas, meu Deus, agora eu oro com toda a fé e com o poder que temos, que existe no Senhor e que cremos que o Senhor tem. Meu Deus, vai ao encontro deste coração, toca na sua necessidade, toca nos seus olhos, alivia a dor, traz alento emocional, traz vigor psicológico e, acima de tudo, fortalecimento espiritual para que possa vencer essa batalha. Pai, que ele possa perceber, que essa pessoa possa perceber que a tua mão está estendida em direção à sua vida, que ele possa erguer a sua mão agora e segurar na sua mão e sentir a paz que só o Senhor tem para dar e que o seu coração seja inundado com toda graça, misericórdia, bonança, serenidade e paz que só o Senhor pode dar. Invada esse coração, inunda sua vida da maravilhosa graça em Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Lembrando a você que, terminando o culto, nós estaremos juntos ali na live e vamos continuar nesse espírito de oração, envolvendo a nossa vida com a vida do nosso Pai Celestial, envolvendo-nos uns com os outros numa atmosfera de comunhão de igreja, igreja quebrantada, igreja santificada, igreja consagrada. Quero te desafiar a continuar orando pelo menos em 3 momentos ao longo do dia, às 6 da manhã, às 13 horas, às 21 horas, orando pelos profissionais de saúde, orando pelos demais profissionais que precisam sair de casa, por exemplo, os da segurança, da limpeza, dos supermercados, das transportadoras, da área da imprensa, todos os profissionais. Que Deus tenha misericórdia deles. Vamos pedir a proteção do Senhor. Vamos orar pelos enfermos. Tem tanta gente aí precisando do socorro e a sua oração pode mudar a história da vida dessa pessoa por quem você precisa e deve orar. Que Deus abençoe sua vida e te dê uma noite de paz. Se você não tem dormido bem, que essa noite seja uma noite de descanso, de repouso, de graça sobre a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém.